Pedro, nem todo mundo sabe como um fundo de private equity funciona. Explica para quem está assistindo a gente como é que o fundo funciona e você pode falar do seu fundo, se você quiser, de Perfeito, forma genérica. perfeito. É basicamente um fundo, né? Você, em primeiro lugar, você começa definindo uma tese, onde você acha interessante investir. Por quê? Né? Então você cria toda uma, 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 uma ideia por trás disso, né? E você monta, obviamente, uma apresentação linda e maravilhosa, né? Para você bater na porta de investidores, literalmente, né? Você começa com. Eu brincava, né? Nosso projeto começou com meia dúzia de slides no PowerPoint. Ok. E começa assim de fato, né? E É, qual tese está definindo hoje? a nossa tese é investimento, lá, primeiro, América Latina, né? México até para baixo, tudo. É, logística refrigerada e congelada. Tá? Claro que em uma outra aquisição vem armazém seco, porque já faz parte da compra, mas eu não compro armazém seco sozinho. Uhum. Eu só compro se ele vem no pacote. Tá? Em alguns casos, a gente tem, na verdade, aqui só no Brasil, a gente tem uma transportadora que faria sentido a nossa aquisição, mas basicamente essa é a nossa tese. Tá? E na América Latina. Então você define o que você quer, que segmento você vai estar atuando, qual é o mercado que você vai estar buscando, né? Por que você acredita que tem oportunidade E aí você nessa construiu tese todo um estudo sobre armazéns refrigerados na e América Latina. congelados na América Latina e você Exatamente. apresenta isso para os potenciais investidores. Exatamente. E por país mapeado quem são os principais players, meus potenciais competidores, né, em você podendo lançar tese, onde é que estão meus clientes, né? E como a América Latina é muito exportador, né? Então assim, onde é que faz sentido eu estar perto do porto, né? Então tem todo um assessment estratégico super importante para a tese, né? E quem fez isso no seu fundo? Esses foram os dois senior partners que estão na indústria há 20 anos, Então, eles vêm desse setor. vêm desse setor. Eles viveram Vem isso. desse setor. E tem um ponto super importante no nosso caso, que e um desses senior partners é muito próximo de um dos, a gente brinca, né, donos da Lineage, que é a maior empresa do mundo de logística americana. A empresa americana fez o IPO no meio do ano passado. Eles estavam estudando esse projeto meio que uma visão mais mundo. Aí esse investidor da Lineage falou, o nome dele, Adam, falou assim, não, para tudo e pega só Latam. Eu vou ajudar a trazer investidores para vocês. Aí qual é o ponto na prática? Né? A gente tinha a tese comprovada, a Lineage faz isso também, né? Então a gente tem a tese comprovada, tem todo o suporte disso, do porquê Latam faria sentido fazer isso em Latam, né? E na hora que você vai bater, fala de uma forma mais ampla, né? Até porque quando a gente fez outros capital raise, a gente usou a mesma estratégia, né? Começando do zero de novo. Você deve bater a porta de quem tem algum tipo de conhecimento com a indústria que você está. Não adianta você bater em alguém que só gosta de empresa de tecnologia e você num projeto de logística. Não existe isso, né? Uhum. Então você mapear muito bem em quem você vai bater a porta, né? Para poder apresentar seu projeto. Muito legal, porque eu vi isso em outro lugar. Faz Ele muita falava o diferença. seguinte: se você está gastando energia, tempo, explicando por que a sua tese faz sentido, você está na porta errada. Exatamente. Isso acontece, né? A gente depois, nos outros processos de capital raise, né? Porque a gente faz uma lista gigante. E nos meus investidores, eles têm um blacklist deles que fala, puta, certas pessoas a gente não quer fazer negócio. Então eles excluem fundos ou bancos e tal. Aí beleza, aí sobra um número lá. E eu lembro que, por exemplo, né, parte a gente sabia que não teria resultado, né, pelo perfil deles, mas a gente queria falar para entender que perguntas vão vir deles. Que tipo de. Porque vai te munindo. Foi um movimento tático. A gente vai munindo, entendendo que preocupações esses caras têm sem conhecer nada, ou do nosso mercado logística, ou da América Latina, porque vem muita pergunta de América Latina. Puta variação cambial, e isso, e aquilo, né? Como é que a gente garante que a gente responde todas as perguntas, mesmo de quem não está interessado? Né? Isso foi um learning curve super importante agora, assim, quando a gente trabalha nossas apresentações, a gente tem lá 4 detalhes que a gente prepara sempre, que é o nosso slide, que sempre endereça 100% que todo mundo pergunta. Que legal. Então, assim, esse processo também, claro, da primeira vez talvez você apanhe um pouco mais, mesmo fazendo ele dedicado, né, só em quem poderia ter interesse no que você está fazendo, mas também, por outro lado, se expor a outros ajuda um pouco, mas no D0 foca, né, em quem conhece a indústria
entende do que você vai estar falando, né? Que isso facilita o processo, não garante nada. Não é um processo fácil anyway, tá? Não é um processo fácil. E quantos fundos você levantou desde que você está nesse fundo? A gente fez fechamos 3. Primeiro de 450, que virou 500, porque parte dos vendedores não quiseram dinheiro, quiseram ações do fundo. Então a gente, na verdade, alocou mais 90 milhões com ex-donos. Que legal. Né? Aí o segundo, e a gente achou que esse dinheiro fosse durar 2 anos, né? Ele durou 1 ano. A gente fez um capital raise depois no segundo ano de 250 milhões. Durou 1 ano também o dinheiro, vai embora assim. Tem muita oportunidade. E a gente fez um depois de 500. E agora a gente está exatamente discutindo, porque o mercado não está muito propício. Né? Para atrair alguém agora, esse é o ponto importante também, né? Quando você vai ao mercado. Né? Porque a questão de ir a mercado, se o momento está mais fácil, fluido, né? Todo mundo otimista, mercado indo bem de uma forma ampla, é mais fácil você atrair dinheiro e deploy dinheiro. Porque tem outra coisa, não adianta você ter um monte de dinheiro, outras coisas que outro detalhe importante aqui, voltando para isso antes, você precisa explicar onde você vai deploy os recursos que você vai levantar. Então ter uma listinha de use of proceeds é crítico. Que o cara vai se comprometer com você, vai reservar o dinheiro no fundo, mas, cara, mas eu quero que você invista rápido. O fundo não quer o dinheiro na mão dele, ele quer o dinheiro investido. O dinheiro na mão queima. Exatamente. Então ter essa lista é super crítico, né? Então quando o mercado está super bom e é fácil você montar essa lista, beleza. Agora, quando o mercado está um pouco mais restritivo, né, um pouco mais difícil, você consegue, só que as exigências, ou você vai ter que ceder muito mais para ele. Ou um preço por ação menor, ou o cara ter uma série de rights de governança que às vezes você não quer dar. Né? Então, o momento de ir ao mercado é outro ponto super estratégico. Né? Então, por isso que é muito importante você definir. A gente está agora, as we speak, literalmente, tendo essas discussões estratégicas. Eu ainda tenho um pouco de capital, né, do meu outro capital raise que a gente fez. Eu acabei de fechar uma transação que o Deutsche liderou lá fora, né, com um fundo canadense gigante, uma dívida corporativa. Né. E ainda tenho, de acordo com certas restrições de covenant, de múltiplo de alavancagem, espaço para alavancar minha operação mais. Então, juntando essas 3 caixinhas... Né? Vocês alavancam as operações. Então. Alavancam as operações. Essa dívida não, eu estou alavancando na holding, tá? Vai ser um combinado. Né? Acabei de fechar essa transação, na verdade. Então, assim, a combinação dessas 3 caixinhas faz com que a gente defina: continuamos no mesmo pace, sabendo que o mercado não está tão bom agora, ou diminuímos um pouco o pace para que a gente tenha mais tempo para deploy esse caixa inteiro e ir a mercado quando as condições estiverem melhores, que eu vou ter que ceder menos, entendeu? Entendi. Então depois tem essa conjugação de pratinhos aqui que você precisa fazer, esse equilíbrio de pratinhos, perdão. E do outro lado, quer dizer, mas quando você vai começar a pedir capital, é um fator importante também, que você tem que levar em consideração. Né? Como é que está o mercado, onde você vai deploy o dinheiro, que a tese, que eles conheçam o segmento que você está, isso faz total diferença. Total. A alavancagem na holding não é muito comum no fundo de private, né? Não. Mas a gente tem. Que legal, cara. A gente fechou $250. Já gastei 215 e daqui a 2 semanas chega os 35 que faltam. Boa, Pedrão. Aí sim. Então você montou a tese, você faz o screening com investidores potenciais e os outros investidores para testar. Aí você ajusta a estrutura de capital por equity debt na holding, debt na opco, aí você tem o dinheiro que você pode Exato. gastar, a velocidade que você vai colocar esse dinheiro para trabalhar. Aí o próximo passo é operar as empresas. Exato. E só nesse processo que é importante, claro que isso aqui acaba sendo, né, porque quando você vai mostrar a tese, você vai mostrar retornos esperados, mas isso tudo embasado num modelo financeiro muito bom. Porque todos esses fundos você divide o modelo e o cara faz um pente fino no modelo, né, super detalhado. Então, claro, né, quando você vai discutir com um investidor desse, é muito executivo. Você vai dizer, puta, eu preciso de tanto para ser deploy dessa forma, no timing assim, retorno esperado, múltiplo A, múltiplo B, né? Agora, um modelo embasando isso tudo é crítico, tá? Assim, é só um detalhe que faz muita diferença. A gente foi bem treinado. Muito, exatamente. E, naturalmente, excelente assessoria jurídica. Crítico. Na hora de discussão. Aqui, ó, bom modelo financeiro. Na hora de discussão, de documentação, assim, é fundamental. E assessoria jurídica. Exatamente. Vocês têm assessor interno ou vocês trabalham com externos?
Tudo externo. A gente tem internos para dia a dia das operações, né? Claro. E isso localizado nas operações. No corporativo, esse legal nos ajuda nos M&As, né? Mas uma combinação dos dois. Tá bom. E aí você vai operar as empresas. Operar as empresas. E aí vocês têm conselho, vocês têm posição executiva também? Ou vocês só monitoram os executivos? Não, a gente monta o time, né? No nosso caso, nós estamos em 11 países, tá? 11 países agrupados em 4 plataformas. A gente agrupa os países em 4. Aí cada país tem um head, né? O que a gente chama de MD. E o papel do MD é crescer o negócio, identificar oportunidades, aí desde um M&A local, então terreno para um greenfield, Mas são novo 4 cliente. heads ou são 11 heads? São 4. 4 heads. 4. São Porque os só 11 plataformas. países são agrupados nas plataformas. Tá bom. Tá. E esse cara é suportado por um financeiro, que esses financeiros reportam para mim, pela independência. Que legal. Tá? Aí o financeiro tem estrutura financeira, você tem um comercial de operações, aí meio que todo mundo é parecido. Tá? E a gente interage com essa galera todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. E vocês não vendem as empresas? Não. Isso é diferente dos outros fundos também. A gente não vê. Obviamente, a gente em algum momento quer ter um momento de liquidez, um evento de liquidez. Né? Mas aí você acha que o evento de liquidez vai ser na holding? Na holding total. Vai ser Não tudo? acho que a gente. Você vai vender o fundo A gente vai vender o fundo para um estratégico. para o estratégico. Nada está escrito na pedra, a gente sabe disso. Né? Então, assim, fala assim, Pedro, é impossível. Poderia fazer um carve-out em algum lugar e vender? Poderia. Mas eu acho que isso desmembra parte da nossa tese. Né? Nossa tese, um daqueles fatores de risco, assim, por estar em 11 países, né, você fala assim, Pedro, tá bom, mas e o câmbio, né? América Latina é uma puta loucura, né? Tarará. Quando a gente olha, né, e a gente tem toda uma metodologia nossa de que câmbio a gente vai definir para gerir os negócios. Né? Então, assim, a gente perdeu 3% do que a gente definiu com o conselho lá atrás. Não é nada. E qual é o câmbio que vocês usam? A gente faz uma mistura de. A gente tem um Bloomberg lá, né? Outra coisa que nem todo fundo tem, a gente tem um Bloomberg. Assim. Então a gente faz duas coisas, né? A gente pega, de acordo com cada país, a visão dos top 4, 5 bancos para aqueles países de câmbio. A gente faz uma média disso. Uhum. Né? E eu pego aí uma visão mais que nos agride mais o câmbio em termos de desvalorização e expectativa e põe muito risco, as curvas futuras de um ano só. Que aí o câmbio é outro do câmbio de banco. A gente até brinca, né? O dia que você conseguir comprar $1 pelo câmbio que o banco achou que fosse fechar o ano, é difícil, né? Então a gente faz um blend disso. Aí a gente equilibra isso de acordo com o país. Tem países que você puxa mais para um câmbio de uma desvalorização um pouco maior, porque tem mais volatilidade, e tem lugares que é muito estável. Guatemala é super estável, muda 2% ao ano. Né? Peru não muda quase nada também, pelo contrário, aprecia um pouquinho. Chile tem volatilidade, Colômbia um pouco, México tem, Brasil tem. Agora os outros compõem, então a gente consegue fazer um blend, então a gente tem o efeito portfólio. Que legal. Essa é a nossa estratégia também. E nesse efeito portfólio tem muito cliente que é pan-latam, então eu troco a área comercial, eu gero o cliente de um país para o outro. Né? E tudo também focado também em exportação, não só mercado local. Então na hora que eu ter a opção de tirar um dos países, tem que ser um país grande para fazer sentido, aí você perde um pouco. É impossível? Não é. Só que a gente não conversa sobre isso ainda. Né? O fundo é novo, tem 4 anos e meio. Né? Tem muita coisa para fazer ainda. A gente tem um pipeline aqui, além de tudo que a gente já fez, né? Claro que M&A vai perdendo um pouco a importância, porque a gente já comprou muita gente, né? E Greenfield começa a aumentar. O bom do Greenfield é que o múltiplo é muito menor. Claro, Muito menor. Na hora que eu jogo isso aqui, meu retorno melhora muito. Eu pondero isso. Então, claro que hoje em dia M&A, que antes era 85%, 90% no primeiro ano, por exemplo, agora vai diminuindo, isso vai reequilibrando. Mas a gente tem um pipeline mais de bi de dólar na América Latina. Ainda. Tá? Isso que eu não estou contando com, sei lá, vai que uma dessas grandes de proteína aí que tem em quase todos os países, que eles têm armazém próprio, vai que eles decidam, Emergent, compra meu armazém, né? Então assim, tudo que a gente está colocando no pipeline são coisas fora do que existe hoje da estrutura existente nos países, né? Então assim, tem muita coisa, muita coisa. Qual o nome do fundo e onde elas encontram informação sobre o fundo? Emergent Code a gente tem uma plataforma, tem um site com todas as informações lá nossas. E posta bastante. E LinkedIn também, tem muita postagem. Área comercial,
está junto com o marketing também, fazem um trabalho grande de conscientização. A gente publica tudo que acontece na empresa a gente publica. M&A aqui, projeto novo ali, funding novo, então a gente tenta ficar o mais ativo possível para ser conhecido, né? Eu até brinco, né? No início, quando a gente começou, puta, para bater a porta nos bancos e dizer, puta, que é emerging, projeto, nossa. Agora já inverteu, porque tudo que a gente apresentou, a gente entregou. Entendi. Credibilidade é outro fato muito importante aqui em projeto, né? O nosso setor, ele tem alguns desafios, porque, ele é capital intensivo, né? E o grau de alavancagem, né, que competidores meus extrapolaram sob a minha ótica, né, no passado, e quando a taxa de juros subiu, você não consegue pagar. Então eu tenho esse papel muito grande, por mais que o acionista, né, me põe uma pressão, né, na minha jugular todo dia. Eu equilibro muito, claro, a gente vai alavancar, mas até um certo ponto. Entendi. Tem que estar saudável, tem que gerar resultado, né, porque senão desmorona, né? E isso se aplica por quase todos os países da América Latina. E vocês vão focar em armazém ou vocês... e você mencionou que você tem uma outra operação diferente, mas vocês vão entrar na cadeia de valor, verticalização? Não. É focado. Temos essa transportadora, que tinha uma questão fiscal. A gente comprou a transportadora para comprar o armazém, né, para aproveitar o goodwill, etc. Tinha uma questão lá no passado. Só que essa transportadora, ela era pequena, né, ela tem 400 caminhões, só que 100 próprios e 300 de terceiros, né, que a gente chama de agregado. Né? Só que ela é muito bem quista pelos meus clientes. Então ela fazia o transporte armazém-cliente, meu armazém, porto, ou armazém do cliente, porto. Então fazia parte, valor agregado do serviço, então a gente comprou e estamos até crescendo um pouquinho. E tem muita rota agora complementar a história. Pô, eu estou no Chile. Pô, você traz o salmão e você volta com a carne. Né? Então a gente está começando a crescer e extrapolar um pouco isso, mas é pequeno, o foco não é entrar nisso. E estamos vendo uma outra no México grande. Legal. Mas aí tem debate interno a história do foco, né? A gente tem muita coisa para fazer ainda no core. Para que gerar... Para que distração? E transporte é uma operação nervosa. Caminhoneiro, assalto, tem um monte de acidentes, tem um monte de confusões na gestão de transporte, que eu acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer do outro lado, e tirar foco, né, do que ainda tem muito mato para crescer pode ser perigoso, entendeu? Entendi. Muito obrigado. Tem outros fundos que trabalham com essa filosofia de vocês, de montar uma holding, de fazer uma transformação, não, os fundos fazem. Todo está comprometido com a venda. O problema é que eles fazem. Eu não sei, de novo, eu não conheço todos no detalhe, né? Uhum. Mas, assim, eu acho que se tiverem parecidos conosco, são poucos. Aí volta naquele ponto, assim, a grana que a gente investe. Se você hoje olha o nosso parque dos armazéns, todos eles estão pintados com a mesma cor, tem o nosso logo, tem o nosso nome, recepção igual, uniforme igual. Você não, no limite, você não precisaria investir nisso, concorda? Tá lá, deixa do jeito que tá. Só que a gente quer garantir uma unidade, uma identidade. E a gente investe. Aí, sistema, ERP, WMS, estamos fazendo uma virada gigante em tudo. Nem todo mundo faz isso, porque assim, é muito dinheiro. Então a gente tem essa parte que a gente chama de emergent way. Tudo que a gente tem que mudar, não só na cultura, mas também no visual, na identidade, para sermos percebidos como uma empresa só. Nem todo mundo faz isso. Entendi. Legal. Você está gostando do que você está ouvindo? Então você precisa conhecer um pouquinho dos nossos outros canais nas mídias sociais. No Instagram, tem 2 que são importantes. O investmentbanking.br, focado em investment banking, e o da Bankers Academy Brasil, focado em estudos para o mercado financeiro. Tem um outro que é muito legal, que é o mentoria.bankersacademy. Nesse, você pode conversar através de mensagens diretas com um mentor que estudou o meu livro inteirinho e sabe tudo o que eu falaria para as perguntas que vocês normalmente fazem. Afinal, é assim que esse livro nasceu. Dá uma olhada e me manda uma mensagem. Me conta o que você achou.